No vídeo de hoje nós vamos começar a fazer um projeto elétrico na prática. Para o vídeo não ficar muito longo, a gente dividiu o vídeo em duas partes. Hoje vocês vão estar vendo o vídeo na parte número 1 e semana que vem eu vou estar lançando a parte número 2. A parte número 1 a gente vai ver como que é feito os posicionamentos dos pontos de tomada, dos pontos de iluminação e definir o local onde vai ficar o quadro de distribuição. Na aula número 2 a gente vai ver como que a gente vai fazer o lançamento de conduítes e eletrodutos e ver como que a gente faz o lançamento de cabeamento também. Beleza? Então, roda a vinheta. Bom pessoal, a gente já está aqui no site do Oca. Clicando em novo projeto, ele vai abrir uma tela onde você vai selecionar qual a concessionária que você utiliza e qual a tensão que você utiliza. Olha só, aqui a gente já tem algumas dicas iniciais, eu vou fechar. E aqui nós temos duas opções. Ou a gente seleciona a concessionária, ou a gente coloca que a concessionária não está listada e seleciona a tensão que a gente vai trabalhar. A gente pode trabalhar com 127 e 220 e pode trabalhar com 220 e 380. E eu vou selecionar a minha concessionária aqui da região, que é o que? A Energisa 127 e 220. Tem outras, por exemplo, a Enel, a CPFL, a Coelba, CEMIG, mas eu vou utilizar a Energisa, que qual a gente utiliza aqui na nossa região. Depois, qual que é o número de fase que a gente vai utilizar? Vai ser o sistema monofásico, bifásico ou trifásico. Eu vou selecionar duas fases que a gente vai estar utilizando o sistema bifásico. Então salvar e vai abrir essa planta baixa aqui, que é a planta padrão do Oca. Aqui na barra de ferramentas nós temos compartimento. Nós temos aqui compartimento em L, que é para um quarto em L, e um compartimento quadrado. A gente clica aqui, já vai abrir uma sala de 3x3. Dando duplo clique, a gente consegue alterar a largura, comprimento e o tipo de sala. O que isso vai interferir? Quando a gente seleciona sala, quarto, ele vai dar os circuitos referentes à sala e quarto. Quando você seleciona cozinha, serviço ou banheiro, você altera a norma. O que a norma diz? Quando você tem áreas molhadas como cozinha, banheiro, áreas de serviço, você precisa ter 3 tomadas de 600 VA e as próximas tomadas de 100 VA. Então isso muda a norma e isso muda no software. Quando você vai fazer lançamento automático de tomada, se você colocar cozinha, ele já vai lançar as 3 primeiras tomadas como 600 VA de forma automática. Então vamos lá. O que a gente consegue alterar aqui? Vou deixar como sala e quarto e vou alterar para 3,5. Um quarto, uma sala de 3,5 por 3. Ele já altera automático. Tá? A gente clica em salvar. O que a gente consegue fazer mais com esse quarto? A gente consegue colocar um canto. Vamos supor que você tem um terreno que ele não é em esquadro, ele não tem o esquadro de 90 graus. Então o que a gente faz? A gente coloca um canto aqui e a gente consegue alterar a forma dessa sala. Você consegue deixar da forma que você quiser, tá? Não tem muito padrão, você consegue deixar da forma que você quiser. Então olha só, eu fiz um canto aqui na sala. Aqui nós temos portas. Você consegue adicionar a porta onde você quiser. Olha só, aqui você consegue, dando duplo clique na porta, inverter a abertura. Nós temos janela. A janela você consegue alterar o tamanho dela. Aqui está com 1,20 m, eu vou deixar com 1 metro, por exemplo. Então você consegue alterar o tamanho dela. Porta de correr. Você consegue inverter a abertura dela. E você consegue alterar também o tamanho. Vou deixar com 1 metro, por exemplo. Olha só, ela já altera o tamanho. A gente consegue colocar texto. Então se você quiser colocar algum texto aqui, você consegue. Vou colocar aqui, por exemplo, forno. Vamos supor que você queira definir que tal lugar vai ficar o forno. Você coloca forno. Vamos supor que você tem um projeto arquitetônico que você sabe o local que vai ficar a cama. Você vai lá e coloca a cama. Aqui eu acho que não tem como você colocar desenhos arquitetônicos. Cama, geladeira, esse tipo. Mas você coloca um texto, você indica que tal lugar vai ficar a cama e fica muito intuitivo, fica fácil de enxergar. Então vamos apagar esse quarto aqui e vamos começar a trabalhar com essa planta baixa.
Eu não vou alterar a planta para não ficar muito longo o vídeo. Vou utilizar essa planta do próprio Oca. Aqui começam as partes de elétrica, tá? Essa primeira parte aqui, até esse risco, é a parte onde vai os lançamentos de tomada, iluminação e circuitos. Eu vou fazer o lançamento automático. Olha só, fiz o lançamento automático, só que se você olhar, você vai notar que está muito bagunçado. A primeira coisa que a gente vai fazer é começar a organizar esses pontos. Vamos começar pelo quarto. Note que a gente tem uma tomada no meio da porta. Não faz sentido você ter uma tomada no meio da porta. Eu vou alterar para cá essa tomada. O que eu vou fazer? Como que eu estou imaginando esse quarto? Tá? Estou imaginando que a cama da pessoa vai ficar debaixo dessa janela. Tá? Aqui desse lado vai ficar um guarda-roupa. E desse lado vai ficar uma cômoda. Tá? Vai ficar uma cômoda nesse lado, uma cama, um guarda-roupa. E aqui nessa parede vai ficar uma televisão. Tá? Entre a porta do quarto e a porta do banheiro. Vai ficar uma televisão. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar uma tomada dupla. Vou adicionar uma tomada dupla nesse ponto. Uma tomada dupla média. A gente vem aqui nesse canto aqui e altera para média. Vem para baixo aqui. A mesma coisa. Ó. Tem tomada 1. Como é tomada dupla, a gente consegue alterar. Tomada 1, 127. Tomada 2, 127. E a gente altera a altura dos dois. Note que aqui a gente tem o número do circuito. A gente não vai mexer nisso agora, porque depois a gente vai mudar de forma automática os circuitos, tá? Então olha só, a gente tem aqui a tomada média de onde vai ser a lâmpada. Eu vou deixar duas tomadas nesse canto aqui, tomadas baixas, que vai ser o que? Vai ser as tomadas dos criados, tá? Então imagina que a pessoa queira carregar o celular do lado da cama. Já tem as duas tomadas. Eu vou deixar duas tomadas médias em cima da cômoda. O interruptor está aqui, está ok. Nessa parede não vou colocar tomada, porque como eu falei, imaginei que vai ficar um guarda-roupa. Não faz sentido você ter uma tomada atrás do guarda-roupa. Depois disso, a gente vai sair daqui, a gente vai pro banheiro, tá? Note aqui no banheiro que a gente tem uma tomada bem no meio do banheiro e o interruptor está ficando bem lá debaixo da janela. A gente vai alterar esse interruptor para cá e essa tomada também para cá. O que eu vou fazer? Eu vou apagar esses dois. Tá? Note que essa tomada aqui está de 600 VA. Lembra que eu falei no começo que a norma exige que para banheiro, cozinha e áreas molhadas tenham as três primeiras tomadas de 600 VA? Então essa tomada aqui tem que ser de 600 VA. Se tivessem mais duas tomadas, as outras duas tomadas também seriam de 600 VA. Mas eu vou apagar ela e vou adicionar um interruptor duplo, um interruptor com tomada. Adicionei o interruptor com tomada e eu vou alterar o que? O comando do interruptor. O interruptor tem que ser para a lâmpada B. Então eu vou alterar aqui para interruptor lâmpada B. Aqui tem que ser 600 VA. Eu vou alterar para 600 VA. Só salvar. Então eu tenho um interruptor com tomada, com uma tomada de 600 VA e um interruptor com a tecla B. O que está faltando no banheiro? Está faltando o ponto do chuveiro. O ponto do chuveiro a gente define como uma tomada também. O que vai ser diferente da tomada do chuveiro? A gente vê aqui, ó, tipo de tomada, chuveiro elétrico. Eu vou selecionar aqui o de 5.400 watts, mas agora eu vou fazer uma alteração. Vou colocar um de 7.000 watts. E vou alterar para 220 volts. Depois disso eu clico em salvar e já mudou aqui, ó. Note que daqui, ó, chuveiro 220, 7.000 VA e o circuito de número 2. Não se preocupe com o número do circuito, que daqui a pouco a gente vai alterar tudo, tá? Então não fique preocupado, tá no circuito isso, tá no circuito aquilo. Não se preocupe que daqui a pouco a gente vai mudar. A gente terminou o banheiro, não falta mais nada. Vamos para a cozinha. Note que na cozinha a gente tem tomadas aqui, ó, onde está a abertura da cozinha, da entrada da cozinha. O que nós vamos fazer? Vamos tirar essa tomada daqui, vou passar para essa parede. Opa, deu pau no mouse aqui. Volta. Vou colocar nessa parede, eu vou trazer o interruptor para cá. Olha só, interruptor C, da lâmpada C, está aqui. Nota que todas essas tomadas aqui, 3 delas está com 600 VA, seguindo exatamente o que a norma diz. 3 das tomadas 600 VA
e as outras próximas de 100 VA. Eu vou colocar duas tomadas nessa parede. Do outro lado, eu vou colocar mais uma tomada. É importante que tenha bastante tomadas na cozinha, porque é o local onde mais utiliza tomada, tá? Geralmente geladeira não pode desligar, o forno consome bastante energia. Então, o que eu vou adicionar aqui? Mas eu não sei se na casa vai ter, mas eu já vou deixar um ponto específico, que é uma tomada bem no centro da pia. Por que essa tomada no centro da pia? Eu vou alterar essa tomada, que é de uso geral, mas vou colocar torneira elétrica. Eu vou alterar aqui para 5.400 watts em 220. Tá. Ela ficou como tomada de uso geral, mas depois a gente altera isso, tá? Depois a gente altera o número do circuito dela. Então aqui nós temos 5 tomadas de uso geral e uma torneira elétrica. O que eu vou fazer? Vou mudar isso daqui também para o micro-ondas, tá? Vou colocar um micro-ondas de 2.000 watts e 127 volts e tomada média. O que mais que falta é alterar a altura das tomadas. Eu costumo colocar tomadas de cozinha todas tomada alta, tá? Tomada alta não, tomada média, perdão. Algumas pessoas costumam fazer cozinha planejada e deixam o forno embaixo, compram um cooktop, deixam o fogão em cima e compram um forno e deixam embaixo. Geralmente o forno elétrico, a tomada teria que ser embaixo, tá? Aqui eu estou deixando o micro-ondas média, porque eu imagino que, por exemplo, tem um armário que o micro-ondas vai ficar numa altura média, tá? E que a cozinha já tem o fogão com forno a gás, então não precisa de uma tomada para forno elétrico. Outra coisa importante que você precisa ver, aqui a torneira vai ser torneira elétrica ou vai ser aquecedor, porque se for aquecedor você teria que deixar uma tomada baixa, que geralmente fica debaixo da pia o aquecedor. Agora vamos para o último cômodo da sala, vamos para a sala, tá? Aqui a gente vai alterar esse interruptor aqui, eu já vou apagar ele. Por que eu vou apagar? Eu vou trazer essa iluminação mais para o centro da sala e vou colocar uma iluminação próxima a esse corredor. A gente acabou a iluminação no circuito D, no retorno D. Então esse daqui vai ser o retorno E. Pronto, a gente alterou aqui. Agora falta um interruptor. Vou colocar um interruptor duplo. Vou colocar esse interruptor da sala ao lado da porta, tá? Então você entrou na sala, você tem um interruptor para você acender as lâmpadas. Esse interruptor vai ser para quê? Para o comando D, vai ser da lâmpada da sala, e o comando E, que vai ser o comando do corredor que vai para a cozinha. Pronto, salvou, a gente tem um interruptor duplo para isso. As tomadas, como que eu imagino a sala? A televisão vai ficar nessa parede aqui de 2,60 m. Então aqui eu vou puxar duas tomadas para esse lado. Aqui nesse corredor eu vou deixar uma tomada, média nesse corredor. Essas tomadas também vão ser médias. E eu vou adicionar mais uma tomada, essa tomada que está aqui. Vou trazer para cá. E essa tomada eu vou deixar uma tomada baixa, tá? O que eu vou colocar, adicionar mais aqui? Vou deixar um ponto de internet atrás da televisão. Olha só, note que essa simbologia é diferente. Vou deixar um ponto de internet para caso a pessoa queira ligar um roteador ali. E basicamente é isso, a nossa planta está pronta. Estamos com os pontos distribuídos e com as iluminação, tomadas e interruptor todos distribuídos. E o que a gente vai fazer agora? Vamos lançar de forma automática a divisão de circuitos. Então vamos lá, dividir circuitos. O que a gente pode notar aqui? Olha só, nós temos circuito 1 é de iluminação. O circuito 2 são das tomadas da sala e tomadas do quarto. Circuito 3, cozinha, tomadas de uso geral da cozinha, é circuito 3. E a tomada de uso geral do banheiro é circuito 3. Circuito 4, chuveiro, 7.000 watts, 7.000 VA.
Circuito 5, torneira elétrica de 5.400 VA. Circuito 6, micro-ondas. Depois disso, o que a gente vai fazer? Vamos posicionar o nosso quadro de distribuição. Olha só. Coloquei posicionamento automático e ele lançou bem aqui ao lado da porta dentro do quarto. Eu não acho interessante deixar ele dentro do quarto. Eu vou posicionar ele para o lado de fora aqui, ó, do lado da sala, que é um local que está meio esquecido, um local meio vazio. Eu poderia lançar em outro lugar. Outro ponto que talvez eu acho que seja interessante de colocar aqui em cima dessa tomada, próximo a essa tomada. Qual que é o problema de colocar nesse ponto aqui, ó? Trouxe para cá. Qual que é o problema de deixar ele aqui? Ele está em um local muito afastado do centro da sala, então você vai acabar gastando mais cabeamento. Vou trazer ele de volta para... Opa, cliquei na tomada errada. Fica no quadro. Trago para cá. Eu vou deixar ele aqui, que é o ponto mais central da casa. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de compartilhar, de curtir e de deixar o seu comentário aqui embaixo. O que você está achando, quais vídeos você quer ver aqui no canal. E não deixe de se inscrever no nosso canal, que ajuda bastante. Beleza? Até a próxima!